Capítulo 2757. Planejamento cuidadoso, parte 1. Naquele ponto, tudo que eu tinha que fazer era encher a mansão Veren com medo Tiamat com a ajuda dos meus demônios e fazer os intrusos perderem tempo suficiente para que seus núcleos, corpos e até mesmo suas armas fossem infectados pela energia mundial que carregava nossa vontade. Enquanto o medo de dragão afetava apenas a aura mágica ao redor de um dragão, infundindo-lhe sua intenção de matar e tornando-a quase tangível, o medo de Tiamat também se espalhava para a energia do mundo ao redor graças ao poder dos olhos de Lilith. Um poder que agora Tista compartilhava, assim como seus leais demônios. Todos eles receberam através dele um impulso em suas habilidades da torre e o usaram para espalhar o medo de Tiamat enquanto fingiam patrulhar os corredores. Naquele momento, a cada segundo que os mortos-vivos passavam dentro da mansão, a cada feitiço que eles lançavam, a energia do mundo infectado substituía a armazenada dentro de seus corpos, aumentando lentamente até se tornar dominante. Os assassinos eram profissionais cautelosos que não corriam riscos desnecessários e sempre criavam o melhor cenário para seus ataques. Lilith contava com isso, virando seus cuidadosos preparativos contra eles. Quando chegaram à torre, até mesmo suas armas estavam cheias de sua força de vontade. Para piorar as coisas para os mortos-vivos, a fortaleza da mansão era a sala de onde Lilith havia espalhado o medo de Tiamat e também onde sua concentração era mais alta. Foi o medo de Tiamat tomando controle de suas magias, corpos e equipamentos, transformando todos eles em marionetes que dançavam conforme sua música. A presença da torre também era necessária para aumentar as habilidades de Lilith, caso contrário, capturar tantos mortos-vivos poderosos vivos teria sido impossível. Foi também a razão pela qual ele pediu ajuda a Tista depois de conjurar os demônios. A Hecate era a única com também um olho espiritual e o ajudou a desligar habilidades de linhagem nos bastidores, reforçando a aparente onipotência de Lilith. Quanto aos demônios, eles eram uma extensão do poder de Lilith e carregavam sua mesma assinatura energética. Juntos, eles tinham emitido 5 vezes a quantidade de medo de Tiamat que Lilith sozinho poderia e então o ajudaram e a Tista a manter os prisioneiros sob controle. Se o medo de Tiamat é tão forte, por que você nos fez nos esconder? Tista perguntou. Talvez se eles se sentissem em menor número, eles teriam falado mais rápido. É forte mesmo, mas nada causa mais medo do que o desconhecido. Lilith respondeu. Se os assassinos tivessem visto você ou se eu tivesse explicado a eles o que estava acontecendo, eles poderiam realmente sentir esperança. Afinal, se eu preciso de tantas pessoas para restringi-los, significa que outro esquadrão pode ter tido sucesso onde eles falharam. Eles não teriam falado tanto quanto tentado ganhar tempo enquanto tentavam escapar. Dessa forma, em vez disso, eles se sentiram esmagados. Eles eram muitos contra um e ainda assim perderam. Eles morreram acreditando que eu era muito mais poderoso do que eu realmente sou. Eles se dobraram apenas porque pensaram que qualquer missão futura também falharia. Solos. Tudo correu bem. Ela disse enquanto coletava o equipamento dos mortos-vivos e acessava seus amuletos dimensionais em busca de pistas. O conjunto de compressão de espaço não sentiu nenhuma pressão, então nenhum deles era desperto ou bruxo de sangue. Continuei estudando seus feitiços e habilidades com os olhos enquanto eles vinham para cá e notei isso. Um aceno de sua mão criou um holograma representando a unidade de assassinos agora morta usando um mapa para navegar pela mansão. Mesmo enfraquecidos, os tribunais mortos-vivos têm acesso às plantas falsas da nossa casa. Precisamos avisar Farg. Em 1 minuto. Lilith levou Heresia de volta ao quarto principal, onde Camila dormia profundamente. Ele beijou a testa dela, abaixando suas orelhas antes de colocar o bebê, que também dormia, no berço. Sinto muito, pequena. Lilith segurou ternamente contra o peito. Papai adoraria manter você fora disso, mas eu precisava da sua ajuda para amplificar meus poderes. Eu precisava ter certeza se os bandidos estavam atrás da mamãe ou não. Era a única maneira de protegê-la adequadamente.
Elisia reagiu à voz dele com um bocejo, abriu os olhos por um segundo e, assim que reconheceu seu pai, voltou a dormir, pois não estava com fome. Antes de sair, Lid se conectou à torre, verificando os tatus de todas as matrizes e magias. Somente quando teve certeza de que não havia mais nenhum intruso na casa e selou os quartos de todos os membros de sua família, ele retornou à fortaleza. De lá, ele mandou os demônios embora e se teletransportaram para o salão principal. Ele planejou manter a torre em posição e não revelar sua existência a ninguém, nem mesmo aqueles encarregados de proteger sua família. Então, ele pressionou duas runas em seu amuleto de comunicação, pertencentes respectivamente a Anila Farg e Brinja de Star. A primeira era sua ligação com o corpo da rainha, enquanto a última havia alcançado o status de Lorde Comandante do corpo da rainha após a morte de sua mãe. Embora o amuleto do exército devesse estar seguro e a linha protegida, ambas as mulheres preferiram chegar pessoalmente à cena do crime para conversar. Droga, Veren. Você está realmente me dizendo que os mortos-vivos conseguiram entrar neste lugar? Isto é uma fortaleza. Farg era uma mulher de 30 e poucos anos com cabelos ruivos na altura do queixo, com mechas laranja por todo o corpo. Ela era muito alta, com quase 1,8 metro de altura e a constituição musculosa de um soldado da linha de frente. Após a morte de Mirim e seu trabalho duro, Tiris refinou o núcleo de Farg até o tom violeta brilhante, levando-a ao topo da força que um falso desperto poderia alcançar sem aprender uma técnica de respiração. Eles fizeram. Lita sentiu. Mas antes de mostrar a fita de vigilância, vamos esperar por Brinja. Ele entregou os vários equipamentos deixados por suas vítimas para ela estudar e os poucos documentos que elas carregavam. Farg agradeceu a ele mostrando algo nobre sobre a graça de seus movimentos. Mesmo enquanto examinava a cota de malha de adamante do gol caído, com um aceno de cabeça, usando tanto a visão da vida quanto os feitiços de forja para entender o quão poderosos os inimigos eram. Você realmente enfrentou sozinho tantas pessoas desse calibre? A ex-professora do Grifão Branco ficou chocada, mas havia algo nobre na graça de seus movimentos. Mesmo enquanto examinava a cota de malha de adamantio do gol caído, seu toque era cheio de força, mas incrivelmente delicado. Sim. Lit mentiu descaradamente. Mas como você disse, este lugar é uma fortaleza. Eu tinha a vantagem de jogar em casa. Farg testou o conjunto de compressão de espaço com seu próprio piscar espiritual e ficou feliz quando ele falhou. Desculpe pelo atraso. Brinja passou pelo portal da mansão alguns minutos depois de Farg. O bebê estava chorando e depois do que aconteceu hoje à noite, não tive vontade de sair antes de dobrar minha própria equipe de segurança. O que eu perdi? A Marquesa de Star herdou sua beleza de sua mãe, Mirim. Ela tinha agora 24 anos, cerca de 1,63 metros de altura com cabelos loiros sedosos que pareciam uma cachoeira dourada e quase chegavam ao chão. Lita então projetou o fade de segurança com um holograma, mostrando a eles o ponto de acesso escolhido pelos mortos-vivos e as informações que eles exibiram para saber enquanto navegavam pela mansão. Capítulo 2758 Planejamento Cuidadoso, Parte 2. Esses bastardos ainda têm uma toupeira em lugares altos, mas não alto o suficiente. Os olhos azul celeste de Brinja queimavam com mana vermelho enquanto ela tirava fotos do mapa usado pelos mortos-vivos e o comparava com o nível de autorização necessário para acessá-lo. Infelizmente para ela, o talento mágico dos Stars parecia ter pulado uma geração, deixando Brinja sem poder próprio. Mesmo depois de aprender sobre o real papel que Mirim havia desempenhado dentro do reino, Brinja teve que se contentar em se tornar Lorde Comandante do corpo. Tiris ofereceu a ela a oportunidade de se tornar uma de suas falsas despertas com a perspectiva de assumir a posição de Mirim no devido tempo, mas Brinja recusou. Minha mãe era uma maga talentosa que passou a vida aprimorando suas habilidades. Estou velha demais para isso e, quando eu alcançar o resto do cadáver, ainda não terei experiência em combate. Brinja respondeu. Prefiro confiar essa honra a alguém que a mereça e que não seja um fardo para seu companheiro.
Além disso, sou o último membro da família de Star e não deixarei minha linhagem desaparecer comigo. Therese e Silpa foram forçados a explicar a verdade para Brynja depois que ela ascendeu ao posto de Lorde Comandante. O corpo e o cadáver precisavam coordenar suas ações e estar cientes dos planos um do outro. Caso contrário, eles frequentemente desperdiçariam tempo e mão de obra protegendo a mesma marca ou suas missões poderiam se sobrepor, o que levaria a fogo amigo. Enquanto Mirin estava viva, ela comandou ambas as unidades, então essas coisas nunca foram um problema. Agora, porém, a rainha tinha que confiar a Brynja a existência de todas as unidades de operações secretas e esperar que seu orgulho não atrapalhasse a preservação do legado de sua mãe. Isso não é tudo. Lith balançou a cabeça enquanto mostrava os interrogatórios um por um. Eles também sabiam sobre todas as minhas forças vitais e tinham vindo preparados para todas elas. Eles tinham acesso a magias anti-dragão e anti-abominação. Essa parte não é de conhecimento público. Isso não significa muito. Farg deu de ombros. Mortos-vivos são velhos. Eles só precisam negociar por essas magias com uma casa desesperada o suficiente para pedir sua ajuda uma vez para saber como o reino lida com tais ameaças. Quanto ao seu lado Abomination, a história da garota fantasma e suas correntes se espalhou como fogo, apesar de nossos melhores esforços para encobri-la. Além disso, não se esqueça de que Meon governou as cortes por um tempo. O que quer que ele soubesse sobre você, eles provavelmente também sabem. Entendido? Lita sentiu. Por que você nos chamou aqui? Brynja perguntou após rever a filmagem mais uma vez e guardar uma cópia para si mesma. Não há ameaça iminente e duvido que os mortos-vivos ataquem 2 vezes na mesma noite. Por que preciso da sua ajuda? Lith respondeu. Os mortos-vivos estão certos sobre muitas coisas. Eu estava planejando caçá-los assim que meu corpo se acostumasse com meus novos poderes e eles ia ficasse um pouco mais velha. Eu realmente queria aproveitar esse tempo com ela e evitar lutar o máximo que pudesse. Agora que o inimigo entrou na minha casa, não posso mais adiar. Lith suspirou. Vou reforjar meu equipamento de novo e começar os preparativos para invadir as cortes dos mortos-vivos. Os prisioneiros compartilharam com Lith a posição de todos os galhos que conheciam, apenas para fazer a dor parar. Enquanto eu fizer isso, no entanto, minha família permanecerá exposta. Preciso que o corpo e o cadáver se concentrem somente em proteger minha esposa e minha família. Elisia é intocável, enquanto Camila já tem uma recompensa por sua cabeça. Tenho medo de que, enquanto estou ocupado com os mortos-vivos, o instigador possa explorar minha ausência e a segurança sendo esticada para atacar. Eu posso entender lá de verem. Farg já havia colocado Camila entre aqueles que requeriam proteção máxima depois que Leigain havia alertado Lith sobre as repetidas tentativas contra sua vida. Mas por que sua família? Não há nada a ganhar matando-os e até Mel nos quer vivos para que testemunhem sua queda. Porque é isso que eu faria se esse fosse meu plano. Lith respondeu. Os tribunais já sabem o quão forte eu sou. Depois desta noite, eles vão presumir que minha mansão está fora dos limites. Portanto, eles vão tentar me atrair para algum lugar onde tenham a vantagem de jogar em casa. A melhor maneira é um refém, mas matá-los também funciona. A tristeza e a raiva me enfraqueceriam mentalmente, me tornando uma presa mais fácil. Se os mortos-vivos não conseguirem me pegar, eles chegarão aos que estão perto de mim e então deixarão um rastro de migalhas de pão para eu seguir. Esse era o plano de Mel. Era um bom plano e ainda é. No entanto, desta vez eu sei quem e onde, enquanto as cortes dos mortos-vivos não têm ideia do que eu posso fazer agora. Lith mostrou a posição dos ramos agora conhecidos. Não pretendo jogar na defesa por muito tempo. Desta vez tive sorte, as próximas coisas podem ser diferentes. Com um pouco de sorte, os cortes dos mortos-vivos nunca pensarão que seus assassinos poderiam ser capturados vivos e forçados a revelar o que sabiam. Se eu estiver certo, eles simplesmente presumirão que a missão falhou e deixarão suas operações continuarem normalmente.
Se eu estiver errado, em vez disso, eles evacuarão os galhos de onde os assassinos vieram e, quando eu chegar lá, os encontrarei vazios. Se eu tiver muita sorte, no entanto, as cortes dos mortos-vivos transformarão seus esconderijos em armadilhas mortais e os encherão com seus melhores magos, esperando que eu seja estúpido o suficiente para ir lá sozinho. Como isso é sorte? Brin já franziu as sobrancelhas em confusão. Erradicar um ramo das cortes dos mortos-vivos já é difícil quando eles não sabem que você está chegando. Se eles estiverem preparados, até mesmo avançar um metro requer derramar sangue. Sem mencionar que, mesmo se passarmos por suas defesas, eles certamente terão vários planos de fuga prontos. As cortes dos mortos-vivos sempre foram difíceis de erradicar porque eles não hesitam em fugir quando sabem que não podem vencer. Essa é outra razão pela qual preciso da sua ajuda. Lid respondeu. Não tenho demônios suficientes para invadir um lugar lotado de mortos-vivos poderosos e selar o perímetro ao mesmo tempo. Quero que você cele as saídas para que eu possa concentrar minhas forças em um ataque cirúrgico. Além disso, considero a armadilha mortal o melhor cenário possível porque me pouparia muito tempo. Para garantir que me derrubarão, as cortes dos mortos-vivos reunirão seus membros mais poderosos em alguns locais, permitindo que eu os mate todos em alguns golpes. Eu chamei você aqui porque não posso mover todos para o deserto sem deixar os tribunais saberem que estou ciente de suas intenções. Eles devem continuar pensando que eu acredito que o ataque desta noite foi um incidente isolado. Então, reforce a segurança da minha família em geral e da minha esposa em particular durante minha ausência. Assim que terminar meus preparativos, atacarei as cortes dos mortos-vivos com tanta força e rapidez que, quando a notícia do ataque se espalhar, já terei passado para a próxima filial e continuarei pegando os desprevenidos. Continua no próximo vídeo.